Começou a gravar, amigo? Já. Tô falando. Esse ano, aproveitando então, já que a gente tava falando do livro vermelho, livros negros, esse ano, pelo menos em inglês, vai ser lançado uma novela, um romance, que o Jung escreveu. Então, o Jung, você não sabia, Gustavo? Pois é, o Jung escreveu um romance. Os detalhes, eu não sei, mas ele escreveu um romance. Eu acho que foi durante a época do livro vermelho. Então, ele tinha algumas narrativas que ele ia criando. Pois é. Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Sim, enquanto você estiver falando, eu vejo se eu procuro aqui no. Acho que é no Bowling, eu esqueci. Philemon Foundations, eu vejo como vai ser. Mas vai ser lançado. Né? Quando isso aqui vai vir pra gente? Não tenho a menor ideia. Provavelmente deve ser traduzido pelo Marcus Heidegger, né? Ele que está traduzindo esses textos mais artísticos do Jung, né? Se for assim. Então, veremos. Mas o Heidegger está ocupadíssimo com o Catafalque. Então, quando vai acontecer essa tradução? Fica a dúvida. Mas gente, o Jung escreveu uma novela. E daqui a pouco a gente vai descobrir que esse é o outro lado do Jung. O que vai ter nisso? Eu não tenho a menor ideia. Mas acho que isso é importante, né? Acho que um breve comentário antes de a gente falar do último capítulo, que é uma perspectiva interessante que tem acontecido, que são pessoas olhando as várias facetas do Jung. Né? A gente tem aquele livro Jung in Politics, que olha as facetas políticas do Jung, de sua obra, né? Tem até uma tradução que está acontecendo sobre esse livro. É um grupo que eu adoraria fazer, na verdade. Quem sabe no futuro podemos fazer. Então. Mas tem o Jung in Politics, o Shanazani lançou o Jung, uma biografia em livros, essa relação do Jung com a literatura. Tem a arte de ser Jung, que é a relação do Jung com as artes plásticas. Né? E não só as artes plásticas, esse aspecto mais, né, das artes visuais. Então, essas novas perspectivas, né? O Catafalque traz a ideia do Jung místico, ou pelo menos a relação do Jung com, né, tradições do misticismo. E agora a gente vai ter uma nova produção do Jung. Um livro, uma literatura dele, no meio de tanta produção científica, literatura. O que vem disso? Não sei, mas fiquem atentas, né? Porque não sei quando vai ser traduzido para o Brasil, mas em algum momento vão traduzir para o Brasil. E a ver com isso, assim, também, essa recente publicação dos livros do Jung, seja do livro vermelho, dos livros negros, também está vindo aí uma nova publicação das obras completas, né? Então, a publicação de uma edição crítica das obras completas, comentada e tal. Se não me engano, o primeiro volume que vai ser lançado é o Símbolos da Transformação. Está previsto para sair em 2027? Qual volume que vai sair primeiro? Amigo, se eu não me engano, vai ser principalmente as palestras de Sofinja e outras palestras internas que o Jung deu. Porque vai ser uma publicação cronológica da obra dele. Então, mas eles vão lançar primeiro o volume 5. Eu acho que não, amigo. Bom, eu vi isso em algum lugar, assim, depois a gente confirma essa. Porque se for cronológico, o símbolo da transformação vai ser, tipo, na década de 50, a última versão dele. Não sei. Enfim, Pro- mas de pro- qualquer forma, eles estão fazendo uma edição crítica das obras completas, estão resgatando e fazendo uma publicação cronológica das obras do Jung. E isso é bem interessante porque, de uma forma, unifica a obra do Jung, né, que ela ainda não é uma obra unificada nesse sentido, assim, de que tem muita coisa esparsa, muita coisa que não foi publicada, coisas que foram publicadas aqui e ali de forma, algumas, inclusive de forma clandestina, né, por exemplo, a primeira publicação de Sermões aos Mortos, que é um texto que o Jung escreve durante o período de confronto dele com o inconsciente, e que hoje está no apêndice do Livro Vermelho e do Memórias, Sonhos e Reflexões, ele distribui para alguns amigos, assim, sabe? E para pessoas muito próximas do círculo íntimo dele. Então, tem alguns textos que estão nessas esteiras, assim, sabe? Que estiveram em círculos íntimos, enquanto outras foram publicadas. Essa questão que o Henrique falou do livro do Símbolo da Transformação ser da década de 50 é outro problema, né? Porque o Jung constantemente ele pegava um texto dele, revisava, atualizava e republicava. Então,
quando você pega para ler Símbolos da Transformação, você não sabe muito bem se você está lendo o Jung de 1912, 1914, 13 ali, ou então o 1914, não, 1912, 1912, ou se você está lendo o Jung de 1950, que já revisitou aquilo e ressignificou algumas coisas, excluiu outras e tal. Então, a publicação de uma obra crítica, ela é bem importante para a gente conhecer a trajetória do autor e ver o arco de desenvolvimento da obra do autor, né? Quando a Voz prefere fazer essa publicação tópica, né? Então, os volumes da Voz não são editados cronologicamente, mas eles são selecionados como se fossem temáticos, assim. Então, por exemplo, no volume 11, você tem os escritos do Jung que permeiam a religião. No volume 16, as questões práticas vinculadas à psicoterapia e à transferência. Isso, se por um lado ajuda que quando a pessoa quer buscar um tema, ela sabe em qual volume ela tem que ir, para uma pessoa que está estudando de forma sistemática um autor, isso dá uma confundida, porque você não sabe ao certo a data em que aquela publicação foi feita, você não sabe que Jung está escrevendo aquilo, e isso gera um certo apagamento da história da psicologia analítica, da historicidade da psicologia analítica, o que acaba reforçando a ideia de que o Jung era um gênio solitário que tirou tudo de uma cartola, assim, sabe? Sendo que não, ele tava constantemente conversando com as pessoas de seu tempo, dialogando com os intelectuais de seu tempo. Ali, na época do Burgos, ele estava próximo do Bloyer, ele estava próximo do próprio Pierre Janet, do próprio William James, também vai ser uma figura muito importante, ele estava em diálogo com essas figuras. Então, a publicação das obras completas de uma forma cronológica ajuda a gente a recuperar esse Jung histórico também, da construção histórica que teve a obra dele. Dividindo. Só para título de curiosidade, né? Depois eu procuro da obra completa. Só para vocês terem uma noção, um gostinho, né, do que está por vir. Vai ter publicado um seminário sobre o histórico e psicológico efeito do cristianismo. Vai ter um outro livro sobre alquimia e individuação. Então, ainda mais coisas sobre alquimia, como se não fosse pouco. Vão ter os protocolos originais do Memórias, Sonhos e Reflexões. Memórias, Sonhos e Reflexões, ele é constantemente criticado por ter sido vigorosamente censurado, editado. Então, tem muitos elementos que não estão presentes. Então, a gente vai ter, talvez, a forma mais originária dele. Acho que não vai ser o bruto, mas a gente vai ter novas informações sobre o que ficou de fora, né, a partir desses protocolos. Vão ter as correspondências do Jung com o Wilhelm Hauer, o Heinrich Zimmer, que era um grande estudioso, né, sobre a cultura indiana e tantas outras, a mitologia hindu. A gente vai ter as cartas dele com Zimmer e com Mircea Eliade. Então, normalmente, 3 grandes nomes, né, desse estudo mitológico. Um novo seminário dele sobre imaginação ativa, então talvez a gente finalmente tenha um pouco mais de orientação sobre essa técnica. Mais algumas palestras dele sobre psicologia moderna, então psicologia moderna e sonhos, tipologia, a gente vai ter mais noções sobre tipos, psicologia do inconsciente, psicologia e alquimia, então 2 novas publicações sobre alquimia, e o que é chamado de The A.E. Letters, a novela by C.J. Jung. Então, esse é o romance, né, essa novela que a gente vai descobrir. Mas isso que o Gustavo traz, eu acho importantíssimo. Eu sei que talvez para um leitor, né, que busca só entender um pouco do Jung, isso não é de tanta importância, mas para a gente, né, que está muito inserido na área da pesquisa, entender em qual contexto aquele texto foi publicado, quais são as conexões, quais são os motivos, para qual público o Jung escrevia tais coisas. Porque o texto dele muda muito dependendo de com quem ele está falando. E quais foram os motivos, muitas vezes, que fizeram essas edições. Tem até alguns doutorados e outras pesquisas aqui no Brasil que focam especificamente em todas as edições do Jung, do volume 5, por exemplo. Então, como a mudança do texto acompanha a mudança do Jung e como, às vezes, saber cada uma dessas mudanças nos informa, né, sobre cada um desses Jungs, para a gente também não ter essa noção, não só do que o Gustavo falou, né, de um gênio sozinho, mas de um pensamento único.
Mas a gente percebeu o tanto que às vezes é contraditório, tanto que ele também é evolutivo. Como alguns elementos que desde o começo estão presentes vão até o final, e como outros elementos que talvez não fossem muito elaborados são descartados. Outros ressurgem, né, com outra roupagem. Então acaba que para observar nesse lado da pesquisa, a gente precisa se debruçar realmente sobre o texto. Uma tarefa às vezes muito chata, mas principalmente árdua. E quando a gente não tem uma boa indexação e, infelizmente, uma boa tradução, muita coisa se perde. Tem um psicólogo amigo nosso, né, o David Lira, ele está fazendo um grupo, acho que está quase acabando até, do Energia Psíquica. Ele vê o tanto de tradução errada que tem na edição da Vozes que ele tem. Então, o texto em inglês fala uma coisa, o texto em alemão fala outra. O Heráclito constantemente fala, né, do tipos psicológicos, ter vários erros de tradução. Então, onde era para ser introvertido, é extrovertido. E a gente não sabe exatamente como a gente tem que olhar no original. Quem é que lê alemão? Então, talvez com essa nova publicação, né, da edição crítica, melhore um pouco. Mas até mesmo o texto que a gente tem não é o texto absoluto. Uma tradução errada distorce por inteiro a nossa percepção sobre o que é a obra do Jung. Então é uma obra que vai ter que ter cada vez mais melhoria, senão a gente vai perder cada vez mais o sentido dos textos e o contexto dos textos também. E só atualizando uma coisa aqui, o Henrique estava certo, a publicação do primeiro volume vai ser. O primeiro volume vai ser Jung na Basileia. Está em inglês, né? Jung na Basileia, Filosofia, Ciência e Espiritualismo, de 1896 a 1901. Que era essa época do Jung na Zolfinja, ele entrando no Purgoto. Mas isso é super importante, né? Tipo, a gente ter uma noção. Travou? E travou, né? Tinha travado, amigo. Voltou? Voltou. Toda tradução acaba sendo havendo um distanciamento natural do autor, né, do texto inicial, só que, sobretudo, nos textos teóricos, nos textos de filosofia, por exemplo, nesses textos que têm uma profundidade maior, onde as palavras elas significam mais do que só elas mesmas, é preciso um rigor muito sério na tradução, né, porque senão você acaba jogando o texto para lugares onde ele não era para ele ir, por exemplo. Então, isso é bem interessante, né? Por exemplo, tem um trecho no Tipos Psicológicos em que está escrito esotérico, só que o Jung escreve com X, e aqui na Vozes eles traduzem com S. É uma letra que muda, mas só que isso muda o sentido da frase, assim, sabe? Porque esotérico com S tem um significado, enquanto esotérico com X tem outro significado. Então, é analisar com cuidado, assim, e também fica de provocação para as pessoas que têm mais de um idioma, assim, talvez estudar cortejando outras versões, assim, quando a gente pega um texto que está traduzido, né? E, bem, eu acho que é isso, assim, dessas questões de tradução, dessas questões de publicação mais formais em relação à obra do Jung, né? Mas, para além disso, hoje é o nosso último encontro do grupo. Queria ouvir vocês e saber como é que foi para vocês. Foi um grupo mais curtinho, né? Um livro mais curto, mais tranquilo também. E eu vi de vocês como é que está sendo a experiência, como é que foi. Isso antes a gente discutir o capítulo, amigo? Então, Eu acho mais interessante ser a finalização do grupo, não? O feedback. beleza. Vamos discutir o capítulo, então. Só pelo receio, né? Porque tem inconsciente coletivo para falar hoje, sombra, ânimos e ânima. Acho, claro que não vai ser uma aula sobre isso. Mas só acho que um ponto interessante, né, que o Hartz coloca, é até um capítulo mais leve. Ele tem menos piadinha nessa finalização, até esperava algo um pouco mais. Ele provoca, óbvio, né, quando ele vai discutir sobre transferência, né, é quando ele mais provoca. Mas é um capítulo que eu acho interessante para mostrar até aproveitando o que a gente estava discutindo mais cedo, essas várias perspectivas, não só sobre a obra do Jung, mas sobre um movimento junguiano e como ele vai se organizando de todas as maneiras. Ele tem aqui, já no começo do capítulo, essa diferenciação que ele coloca, as preocupações que os freudianos tinham
do início ao final da vida do Freud, talvez, era a preocupação que o Jung tinha até metade da vida, de cada uma das pessoas que ele atendeu. Isso é bem interessante, né? A gente comentou isso em outros encontros, como às vezes fica essa lógica de que, não, junguiano, se é junguiano, nunca fala do passado, nunca fala do pai e da mãe, nunca fala de castração, ou coisas que castram pessoas, né, limites, e outras formas de você lidar, né, com o seu corpo e com tensões, mas não, Jung nunca descartou. O Hatz até coloca isso quando vai discutir transferência. Como se, quando ele fala que não é o foco, não quer dizer que nunca estará presente na figura. Então, um elemento do passado é extremamente importante. Uma pessoa só está lá, em grande parte, pelo passado que foi vivido, mas também pelo futuro que ela almeja. Então, a gente tem que conseguir fazer essa junção e aprender a escutar. É quase como tentar sintonizar um rádio, só que no caso a gente está sintonizando tempos. A gente está tentando ir para o passado para entender a sintonia do futuro. Ou então a gente olha do futuro para tentar entender o presente. A gente precisa ir de um lado para o outro para ver como ficam essas presenças. Então eu acho interessante como o Rato já coloca. Não, Jungiano tem que se preocupar, né? Igual ele falou a gente discutiu na semana passada. Tem que falar de sexo. Pois se sexo for uma questão, precisa ser discutida. Mas também tem que falar sobre poder, tem que falar sobre transcendência, tem que falar sobre o que surge. Então, quando ele já coloca aqui, de que não, primeira metade da vida a gente tem que se importar com o exterior. Né? Até aproveitando, a gente não comentou sobre isso, né, já que a gente pulou 2 capítulos, mas isso é uma continuidade sobre a postura extrovertida do Freud. Então, o Jung leia o Freud como um extrovertido. Então, a importância era a relação do sujeito com os objetos. Então, como a figura do pai e da mãe afetaram esse indivíduo, como até hoje essa pessoa é assombrada por essas figuras, ou que tenta alcançar essas figuras. Então, essa é a forma de, para entender o sujeito, a gente entende as suas relações com o objeto, é a postura mais extrovertida do Freud, e o Jung tenta fazer uma junção de uma postura extrovertida do Freud com essa postura mais introvertida do Adler, que focava no eu, nessa maior consolidação do indivíduo. Então, quando o Hatz coloca, né, de que a primeira metade da vida você vai tentar entender esse aspecto introvertido e extrovertido, então vai tentar entender o indivíduo e vai tentar entender muito a sociedade, mas na segunda metade da vida, que é um conceito que o Jung elabora, né, ele fala que quando a vida chega no seu zenite, a noite nasce. Então, seja o aspecto biológico era muito importante para o Jung. Então, a própria ideia de que quando chegamos em alguma etapa da vida, nosso corpo já começa a estar muito mais próximo do fim do que do começo, mesmo que a gente não saiba, cada um vai ter um fim específico, mas o Jung não gostava de ignorar de forma alguma os fatos biológicos. Né? A gente envelhece, o corpo fica mais fraco, mais afetado, mas também, sei lá, mais sábio, supostamente. Então, a pessoa, em algum momento, biologicamente, vai ter já um pouco esse decaimento. Desde que a gente nasce, a gente já está morrendo, mas a gente começa a morrer um pouquinho mais. Mas também esse aspecto psicológico, de que talvez essa pessoa comece a ter uma oportunidade de ter uma outra postura com a vida. Não é regra, mas é uma oportunidade. Então seria essa segunda metade da vida uma vida mais interior. É um pouco o que o Jung idealizava como possível. Como eu sempre gosto de falar quando eu discuto esse tema, não sei o quanto que é possível, por exemplo, nos países da América Latina, né? Pensar em uma grande vida interior, no interior, né, psíquico, quando a pessoa com 60 anos, 70 anos ainda está trabalhando para pagar as contas. Né? Acho que o corpo acaba sendo um pouco esquecido numa sociedade tão capitalista e tão, né, pouco inclusiva. Então, esse momento de você começar, né, não ignorar o que o Freud falou, mas também perceber a totalidade do que o Jung coloca, focando nesse aspecto mais introvertido, né, mais intrapsíquico, mas sem esquecer, né, do exterior, essa conexão entre os dois mundos, algo que a Nise reforça muito bem, né, que a psiquiatria esquecia às vezes de olhar para dentro, e principalmente de esquecer de olhar o para dentro e o para fora, né, em relação. E um outro ponto, né, que eu queria destacar, e depois eu volto para você, Gustavo, é como ele vai colocando outras expressões da psicologia analítica. Ele não comenta muito de autores, mas nesse ele coloca assim. Então, o Jung tem ainda essa postura que não é ignorada,
que os freudianos focavam muito, onde focar nesse aspecto mais do objeto, da extroversão, mas os junguianos foram adentrando em espaços, né, que não era o usual para nós. Então, o Neumann tem essa psicologia um pouco da fantasia da origem, então, ele cria toda uma cosmogonia da origem da consciência, então ele compara vários mitos e material a partir, né, de casos clínicos, para criar uma grande fantasia sobre o que seria a origem da consciência. Eles vão desde um aspecto intrauterino, então por isso eu reforço esse aspecto da fantasia, porque a gente não sabe como que é a vida psíquica, no sentido mais junguiano, dentro do útero. O Neumann tem uma hipótese de como isso poderia acontecer. E é um livro bem interessante, né? Que é um livro inacabado, mas é um livro ainda muito interessante. Então tem o Neumann que traz esse aspecto mais de um desenvolvimento mitológico, mas também psíquico, acompanhando o corpo. Não é tão forte atualmente, né? Mas no século passado e o início desse, o Carlos Buyton, ele criou, né, a psicologia, como é que ele chamou? Que é a psicologia simbólica junguiana, a psicologia junguiana simbólica. Então ele cria uma nova vertente da abordagem junguiana, que tem uma certa retomada de princípios freudianos, então ele foca muito na sombra, ele ainda foca bastante em ideias como o próprio super-eu. Então o Buyton faz uma reaproximação com a psicanálise, mas ele também foca muito no simbólico. Hoje eu sei que a viúva dele, né, ela continua com o trabalho, eu sei que tem outras pessoas que mantêm viva a abordagem do Buyton, mas não tem tanta força quanto já teve, né? O próprio o Gregório do Viver, né, acho que é assim que fala o nome dele, é neto do Buyton, então ele ainda fala de vez em quando das experiências dele com o avô. Então, acho que historicamente, pelo menos, é interessante isso que o Hatz nos traz. Ele não fala da Anísio da Silveira em momento algum, acho esquisito, mas ainda assim ele traz essas outras perspectivas. E eu sempre trago para a gente a importância de entender a história da psicologia analítica, né, e dos movimentos. Aqui está assim, mas em outros lugares do mundo. Como será que está? Mas, Então, Gustavo, talvez essa questão dele não trazer a Nise esteja vinculado também ao fato de ele ter ido para São Paulo, não para o Rio, né? Porque a esfera de influência da Nise estava muito focalizada ali no Rio de Janeiro. Conversei com alguns analistas mais velhos, assim, que eles não conheceram a Nise. Eles falaram, cara, não, ela estava em São Paulo, e a gente estava no Rio, né? Perdão, ela estava no Rio, a gente estava em São Paulo, e não conhecemos, assim, sabe? Então, talvez essa questão geográfica tenha impedido justamente também esse conhecimento, né? Mas tem uma questão que ele traz aqui, dessa diferenciação da segunda parte da vida para a primeira, que o Jung ele vai comentar que existem dois tipos clássicos de neurose, que seriam as neuroses da primeira metade da vida e da segunda metade da vida. A neurose típica da primeira metade da vida é do jovem que tem medo de ir para a vida, em direção à vida. Então ele se afugenta da vida e tenta lidar com esse medo. E tem a neurose do velho, que é o velho que tem medo da morte. Então ele vai em direção ao jovem. E, paradoxalmente, o jovem vai em direção ao velho. Então ele evita viver, ele vai em direção à morte, em direção à vida. E o velho, em vez de direção à morte, é como se ele voltasse em direção ao útero. Então uma certa regressão, em vez de uma progressão. Isso é bem interessante, porque a gente vai perceber isso na clínica também, né? Acho que quando a gente trabalha com adolescentes, com jovens adultos, esse medo da vida, ele é muito grande, assim, sabe? Ele é bem típico dessa fase também, né? Eu não sei o que eu vou fazer depois que eu me formar na faculdade, eu não sei o que eu vou... que eu acabei de me formar na faculdade, inclusive, gente, projetei aqui, foda-se. por acaso tocou em algum ponto, amigo? Praticamente um auto-relato agora. Acontece. E, por exemplo, o adolescente, quando ele sai da escola, ele não sabe que faculdade ele vai fazer, ou então no velho, ele continua mantendo, já agora mais velho, a mesma postura que ele mantinha antes, né? A considerar essas questões que o Henrique coloca da nossa realidade social, né? De que, por exemplo, pessoas mais velhas precisam continuar trabalhando por conta de uma previdência que não dá conta, por conta de uma aposentadoria que às vezes não existe. Então, isso são coisas importantes, né? Mas, por exemplo,
talvez todos vocês conhecem aquele, talvez algum tio, algum amigo mais velho, que é o garotão, sabe? Que é aquele cara que ficou pra tia, que ficou morando com a avó, sabe? Que não saiu de casa, não se estabeleceu no mundo. E daí o Jung vai dizer que esse é um tipo clássico de neurose do segundo tipo da vida, que é quando a pessoa ela começa a se deparar com a morte, então ela vai correndo em direção ao passado, assim. Isso é bem interessante, né? Ele vai chamar de metanoia também, né? Sirius Black faz essa amplificação aí. Me lembrou. Por vários motivos, ele não consegue passar para além do passado. Ele encontra com o Harry e fica sempre lembrando dos tempos vindouros. Ah, quando o seu pai estava vivo, quando a gente estava no ápice, e ele acaba morrendo. Né? Ele acaba não conseguindo, que é a própria parábola do Puer. Aquele que nunca consegue perceber que a vida passa, é passado pela vida. Nesses casos mais graves da neurose, uma hora a pessoa pode acabar indo para uma compensação autodestrutiva. Ah, vou então ser ainda mais radical. E quando percebe, está internado no hospital porque se machucou. Como regra, mas a Von Franz, pelo menos, ela alerta muito isso. E o Jung, quando ele vai discutir essas neuroses que você comentou, Gustavo, no último capítulo da Natureza da Psique, é o melhor texto para isso, em que ele coloca que a gente critica, né, quando um jovem tem medo, né, de encarar a vida, né, pegá-la pelas rédeas e tentar seguir. Mas que a gente também esquece de criticar uma pessoa mais velha que foge da morte. E eu acho que isso é tão curioso, porque antes de eu fazer psicologia eu fiz direito, e uma das coisas que eu mais tinha interesse era discutir sobre o direito da morte. É um dos temas de pesquisa que eu estudo até hoje. E tem um texto, né, do Norbert Elias, um sociólogo fantástico, que ele discute essa solidão dos moribundos. Então, aquele que adoece é isolado. Então, a pessoa envelhece, fica numa ILPI. Ou então a pessoa está doente, fica internada. O vivo não tem contato com aquele que está doente ou que está próximo, né, de falecer. Mas também a morte não pode ser pronunciada. Então, se a pessoa também, né, falece, o luto é de um dia só. Eu coloco, faz um post, faz uma coisa, mas ó, no dia seguinte está trabalhando. Então, é uma sociedade que quer produtividade até o último dia, até o último suspiro, e que não pode falar quando esse suspiro acontece. Então, como a gente vai pensar? Né? É um texto muito crítico e muito provocativo do Jung, é um dos textos mais provocativos do Jung, né? Ele fala sobre como o idoso que não tem esse contato, né, de escutar os riachos e perceber que a morte é um objetivo de vida, é uma múmia espiritual. Quando ele, é o tema que toca, ele realmente rasgava a página. Mas até mesmo isso, como a gente vai ter uma escola para a morte, que é algo que o Jung coloca nesse capítulo, se a gente mal tem uma escola para a vida. Se a gente, essa angústia que o Gustavo traz, né? Não só a sua, amigo, né? Mas acho que as etapas da vida, não é só porque é uma grande escolha, é porque a gente não tem segurança de nada. O que é que me assegura que eu estou fazendo o curso certo? O que é que me assegura que eu vou ter um emprego? Nada. E é angustiante no geral, porque não é uma sociedade que, ainda mais a nossa, que tem essa capacidade, essa preocupação, né? Essa prerrogativa de te dar um certo aporte para você. Ah, não, os primeiros 6 meses você tem, né, alguma segurança, algum fundo monetário. Não, isso não acontece. Então a gente não consegue planejar direito a nossa vida, porque quando você percebe, você já tem, sei lá, 22 anos, acabou de formar e já tem que fazer tudo isso. Você fica, calma, cara. Daqui a pouco você chega com 30, com doutorado e fica, o que mais eu faço da vida? Já fiz o checklist de tudo. Mas esse checklist foi feito por quem? Foi pelo indivíduo? Foi um checklist artesanal? Precisa ser um checklist? E é numa sociedade de tabu da morte que você fala, não, não. Olhe nos olhos da pessoa idosa e fala, você já está pronta para morrer? Pô, talvez. Mas a sociedade está pronta para ajudá-la a falecer? Está tendo essa capacidade, né, de pegar um idoso e permitir que ele vá, né, gradualmente lidando com essa finitude? Então, é importante isso que você traz, porque o Jung coloca um suposto movimento biológico, psíquico e talvez arquetípico, mas que nunca foi muito bem trabalhado, né? Eu acho que um exemplo muito bom é das sociedades inuites,
Não, você é um idoso e agora você não pode mais caçar. Então a gente te isola num pedaço de iceberg e você fica à deriva até morrer. O quanto que isso reflete, por exemplo, a sociedade nipônica até hoje. Um bando de, não, mas os idosos são nossa grande sabedoria. E aí eles são abandonados pela família. Não há uma certa incongruência nisso? Eu acho que a discussão sobre essas etapas da vida, tanto que o Hatz traz, mas também que a gente está fazendo agora, é muito importante, porque precisa ser reatualizado e observado no nosso contexto. Assim como as derivações da psicologia analítica. Né? Como que elas trazem também o contexto brasileiro? Como elas dialogam com tudo que está aparecendo. São as formas de manter atual e vivo, né, a obra do Jung. E isso dialoga também com o próximo ponto que o Hatz vai trazer, que é como atua a transferência, ou melhor, como atua o analista lidando com essas questões da vida do paciente, seja ele na primeira metade da vida ou na segunda, né? Porque cada neurose vai pedir uma postura diferente do analista, né? Cada pessoa vai pedir uma postura diferente nossa frente a ela, né? E daí o perigo da gente se engessar em algo que a gente aprende, uma determinada técnica, um modo de ser, e não abrir espaço no contato com o outro para que aquele contato seja transformador para os dois lados, né? Tanto é que muitas vezes quem barra o processo terapêutico de acontecer é o próprio analista e suas defesas, né? Mas é como os olhos estão todos no paciente, muitas vezes passa despercebido, inclusive nas supervisões, assim, né? Quando o paciente fala sobre uma coisa que é uma questão sua e ele pode passar por aquela questão mesmo, meio querendo desviar e você quer desviar junto com ele, então vocês desviam de fato, passa por muito tempo desviando daquilo, e isso passa desviando, inclusive, pelo olhar do supervisor, que talvez seja uma questão dele, sabe? Então, ficam esses pontos cegos, assim, muitas vezes. E por isso que eu acho também interessante a supervisão, e a supervisão em grupo, com pessoas que você confie, né? A supervisão em grupo, eu acho que ela tem essa característica positiva de mostrar os nossos pontos cegos, mas ela também tem um certo perigo de montar do supervisionado, montar uma certa persona frente aos colegas, sabe? Do terapeuta perfeito, daquele que não erra, daquele que tem a interpretação correta. E muitas vezes a supervisão é para você traz questões suas para a supervisão também, que essas questões impactam no processo, né? Mas, pensando em relação à primeira e à segunda metade da vida, veja, a postura que a gente vai ter com um jovem que tem medo da vida é muito diferente da postura que a gente vai ter com um velho que tem medo da morte. E claro, a gente vai estar ali apoiando e estando ao lado, mas são coisas diferentes que estão acontecendo, né? Assim como em cada vida é um movimento diferente que está acontecendo, mesmo que tenham coisas que sejam semelhantes, cada vida é uma vida. Eu acho que isso que é uma coisa muito difícil do nosso trabalho, né? Porque para lidar com a dor do outro, a gente tem que lidar com a nossa própria dor. E daí pega numa ferida bem grande, assim, né? E... Sim, Dani. Então, essa questão que você está falando aí, principalmente da segunda metade da vida, né, eu particularmente gosto muito de trabalhar o tema morte, né? Eu tenho 2 artigos já de umas pós-graduações que eu fiz nesse tema. E eu vejo que realmente é isso. As pessoas não têm preparação para isso, nem quem está entrando, né, nessa fase, por exemplo, no meu caso, não tem preparação para isso. Né? E como isso é desorganizador, eu acho, bastante desorganizador. Né? Porque mesmo na terapia, eu vejo que assim, às vezes eu levo a minha dor, a minha angústia, e vejo que o meu terapeuta às vezes não tem muito o que falar, né? Não sei nem se a gente teria muito o que falar, mas assim, não tem muito o que falar, né? Porque assim é uma outra fase, né? Essa segunda metade da vida, eu particularmente, né? Porque agora estou adentrando nela, né? Eu estou para fazer 60 anos, então assim, às vezes eu me vejo, né? Eu me olhando no espelho e eu falo, nossa, minha pele não é mais a mesma. Nossa, já tem uma ruguinha, nossa, os músculos já não respondem do mesmo jeito, né? Então, você vê que está acontecendo coisas ali,
e você não sabe exatamente como é que você vai fazer, né? Outro dia até eu conversava com meu filho mais novo, eu falei assim, nossa, será? Eu tenho 3, né? Eu falei, nossa, será que vai sobrar alguém para cuidar de mim? Aí ele pegou e falou assim, mãe, pelo menos um, né? Pelo menos um tem que cuidar, né? Eu falei, pois é, eu tenho medo às vezes de sobrecarregar um, né? Então já são conversas que estão chegando, sabe? Que as pessoas, a gente não tem essa preparação. Então, assim, você vem de um lugar onde você nasce e parece que você vai passar o resto da sua vida jovem. Né? Lógico que a gente tem essas inquietações na primeira fase da vida, que é o medo, o medo de profissão, o medo de casar, o medo de qualquer coisa, de relacionamentos e várias escolhas que você ainda vai fazer. Mas às vezes eu fico pensando, e eu tenho trabalhado muito nisso, por justamente essa forma, né, de pensar assim, poxa, mas o que as pessoas fazem para trabalhar quando você já está nessa segunda metade da vida, que parece que você já não é mais útil para ninguém, né? Você não é mais útil. Ah, agora você já está velha, fica quietinha, fica em casa, fica não sei o quê, né? Eu ainda estou batendo bastante perna, estudo, faço um monte de coisa, né? Hoje realmente atendo, né, como psicóloga e hoje é uma profissão que ficou como de final de vida mesmo, sabe? Tipo assim, eu falei, não, quando eu ficar mais velha, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, que eu amo muito, né? Na primeira parte da minha vida eu trabalhei cuidando dos meus filhos e trabalhei em outra área. E aí, quando foi agora, né, depois que meus filhos já ficaram maiores, né, que isso aí já tem um pouco mais de 10 anos, eu comecei a trabalhar como psicóloga. E eu comecei a pensar, poxa, eu preciso começar a olhar para as coisas que eu quero fazer, né? E outro dia, né, não vou me alongar muito, mas assim, outro dia eu vi uma frase perguntando assim: se você quer viver ainda muito tempo, falando da velhice, o que você quer fazer? Por que você quer viver? Né? E eu fiquei assim, eu falei, poxa, o que eu responderia? Eu falei, porque eu ainda quero dar aula, eu ainda quero fazer mais cursos, eu quero viajar, eu quero um monte de coisa ainda, né? Então a gente tem que procurar esse significado, porque assim, quando eu trabalho isso em consultório, o que eu trabalho com as pessoas é no sentido assim, o que você pode fazer a partir de agora? O que vai ser a partir de agora? Ah, mas aí meus filhos, então, mas os filhos já foram, os filhos estão crescidos, não tem mais necessidade tanto da mãe, do pai ou de quem quer que seja, e agora? E você? Né? Para olhar para esse lugar, né? Mas eu falo assim, dá um medo, sabe? Como se você tivesse sozinho num lugar, sabe assim? Tipo uma floresta, alguma coisa, e parece que não tem ninguém para te proteger, essa segunda metade da vida, né? Você vai ter que se virar. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Né? Então, acho que é um tema que tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito falado. A morte tem que virar um diálogo normal, como é vida, para a gente poder lidar com isso. Porque todo dia a gente morre. A gente, lógico, vai incidir muito mais sobre uma pessoa na segunda metade da vida. Mas a morte te encontra em qualquer momento da tua vida. Mas aí, quando você é mais novo, nossa, que fatalidade, era tão novo, tinha tanta coisa para viver, né? Que nem eu escutei um cara falar no velório da minha mãe. Ah, quantos anos ela tinha? Eu falei, 86. Ah, viveu muito, né? Ai, pelo amor de Deus, aí também. Eu falei, pelo amor de Deus, me poupe, né? Não é bem assim, né? Então, é mais disso, né? Acho que falar mais da minha dor. Aí é a minha dor que eu estou aqui colocando, né? De, às vezes, me sentir sozinha, sabe? Sem proteção, sem nada. Até então, parece que você tinha proteção, agora não tem mais. Os filhos já estão casando, tá todo mundo saindo de casa. E eu falo, e aí? O que será da Cida, né? Mas tenho certeza que você ainda tem bastante coisa para fazer e muita coisa para refletir. Cida, e dessa dor, como você trabalhando ela, como que você sente que isso transforma muda a sua escuta para as pessoas que estão vivendo mais à frente, por exemplo, imagino que você possa ter pacientes que são bem mais velhas, que estão vivendo essa fase também. Como que tem sido essa experiência? Então, eu quando eu pego pessoas, né, hoje realmente eu tenho um público bem mais jovem, mas assim, eu já tive com pessoas de mais idade. E assim, o que eu vejo é que o que eu trabalho com elas é o que eu trabalho comigo, né? Porque é isso, não tem como, né? Eu tenho que estar ali, né? Porque às vezes eu me vejo nesse lugar,
né? Porque tem umas que estão assim, não, mas eu quero muito ainda cuidar dos meus filhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho uma moça que ela falava assim, nossa, meu filho vai casar, eu vou cuidar dos meus netos, eu tenho que cuidar dos meus netos. Eu falei, mas por que dos netos? Por quê? Se eu já cuidei dos meus filhos, né? Que nem eu tenho meu filho mais velho, que ele é casado, e ele tem tem dois netinhos. E uma época ele falou para mim, ele falou, vem para cá, ele mora no interior, vem para cá, vem cuidar dos seus netinhos. Eu falei, eu? Oi? Eu cuidar de netinho? Eu falei, não, querido, sem chance. Não, não existe espaço na vida para netinho assim, para cuidado, não. Ah, para a gente ver, visitar, dar presente, dar uma estragada nas crianças, beleza. Entendeu? Eu falei, mas cuidar? Ah, não, você vem, aí você fica aqui com os netinhos, você leva os netinhos para você. Eu falei, pelo amor de Deus, filho, eu já fiz tanto isso com você. Por Deus, não acho que eu mereça passar por isso novamente, né? E aí o que eu trabalho com elas é isso, delas olharem para esse potencial delas que ainda tem, porque tem um potencial ali dentro, tem uma possibilidade para, sabe? A morte vai nos abraçar? Vai, qualquer hora dessa ela vai nos abraçar, mas o que importa é o que eu estarei fazendo. O que eu vou fazer com aquilo que eu estou vivendo hoje? Qual é a minha expectativa? Quais são os meus sonhos? Talvez as coisas até que nem eu falo, às vezes a gente estava lá mais nova, cuidando de filho, de casa, de casamento, de uma série de coisas, e a gente tinha sonhos, né? Quais são esses sonhos? Né? Tem uma que outro dia virou e falou assim, eu não lembro. Eu falei, mas vamos lembrar? Vamos lembrar? Talvez tivesse alguma coisa ali. Né? Que nem eu falo muito, eu falo, um dos meus sonhos, eu lembro de muito pequena, era dar aula. Eu falei, eu ainda tenho vontade de dar aula. Né? Já fiz algumas palestras, algumas coisas, mas eu falei, eu tenho muita vontade de dar aula, entrar numa sala de aula e dar aula, sabe, trocar, seja com quem for. Então, assim, vamos buscar esse sonho, vamos buscar aquilo que você tem, que bagagem é essa que você ainda tem, porque você ainda tem força. Porque o que é vendido muito ainda é a visão caótica de que quando você fica velhinho, você vai ficar sentadinho na cadeira, ou você fica tricotando, ou você está com todas as dores do mundo, todas as artroses, todas as oses que podem existir, e que você não serve mais para nada. Quando muitas vezes você ainda tem muita força dentro, muito potencial. Porque esses dias eu estava falando, não, vou voltar, eu fazia as minhas atividades físicas, eu fiz uma cirurgia, tive que dar uma parada. Mas agora eu já estou no final da minha recuperação, falei, não, vou voltar de novo, vou ganhar massa. Não, pelo amor de Deus, tenho força, deu saúde, ainda quero bastante coisa na minha vida. Então é isso, eu trabalho isso nesse sentido. Vamos resgatar esse potencial, porque ele é muito particular de cada um. Né? E às vezes, por você viver tanto uma vida, e eu falo muito da questão das mulheres, da gente viver uma vida muito fechada em relação a ter um casamento, a ter uma família, essa coisa super ideal, sabe? Hoje também eu escutei uma frase assim: quando você nasce, a partir dos 5 minutos que você está no mundo, já estão decidindo qual é a religião que você vai seguir, como é que você vai viver, o que você vai acreditar, o que é isso? Não, nem me perguntaram, nem deixaram eu escolher, né? E às vezes eu posso escolher, olha, hoje eu não quero mais participar de nada, entende? Eu particularizo aqui para vocês que nem até um tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu era da igreja cristã evangélica. Ficava lá, fazia 10 mil coisas, trabalhava, não sei o quê. Quando foi um belo dia, eu falei, meu, isso aqui não está fazendo sentido nenhum, entendeu? Vou meter o pé nesse lugar, entendeu? Todo respeito, não tenho nada a dizer, tá errado. Para mim não cabia mais. Só para mim. E hoje eu vivo. Tenho a minha fé naquilo que eu quero acreditar e tá tudo certo. Beleza, vou ver minha vida. Entende? Falei, eu não quero ver engessada naquilo que o outro acha que eu tenho que viver. Eu quero só viver. Só isso. Com liberdade, com direito às minhas próprias escolhas. E é isso que eu coloco nos meus clientes. Né? Eu falo, meninas, vamos andar, a gente ainda tem muito o que fazer. Se que a morte nos pegar, ela nos pega trabalhando. E de bem com a vida. Isso que você coloca, Cida, ele toca num ponto muito importante. Eu acho que deixa em evidência esse aspecto singular da individuação, né? O Hatch, ele comenta no livro como sendo esse ponto tão significativo e expressivo, né, que diferencia a abordagem junguiana de outras psicodinâmicas,
Pois a individuação, ele é o trabalho individual e coletivo de tornar-se mais inteiro. Não é de se tornar-se perfeito, não é de realizar tudo o que você já sonhou, é de tentar seguir em frente a partir com o que você consegue acreditar naquele momento. De sentir-se alinhado. Eu gosto muito dessa experiência, né? Tem um texto do Edgar Allan Poe que ele fala do... Como é? É do coração que está guardado no assoalho. Né? O protagonista, ele comete um crime e ele guarda o corpo, né? Ele abre as tábuas do assoalho e enfia o morto lá. E aí a polícia vai e começa a procurá-lo e ele começa a escutar um bater. Ele começa a escutar um bater. É até um ponto em que fica quase como se o próprio coração dele estivesse batendo. E é o coração que ele guardou, né, do homem morto, e isso clama por ser expresso. Essa verdade que ele tentou tampar, que tentou guardar, e vai gradualmente consumindo ele, a ponto dele falar, não, eu cometi um crime sim. E quantas vezes o que acontece na clínica, né, do jovem e também, né, dessa segunda etapa da vida, essa posição de, vamos agora finalmente escutar o seu coração? Não só o que o faz bater, mas o que até hoje o mantém batendo. O que não foi escutado, igual você comentou, não, o filho fala, vem cuidar do seu neto. Mas esse não é o seu papel? Quando eu vou poder cuidar de mim? Ou quando eu vou poder fazer outras coisas? E como às vezes é um pouco isso, de o Jung, quando ele coloca, né, essa ideia de psicologia analítica, é psicologia de perspectivas. A dialética é tentar sempre achar outras formas de olhar para uma tese. Então, se eu acho que a minha vida é isso, e esse é o tema da minha vida, e se eu olhar por outro lado? Às vezes é confuso, é caótico, tem uma resposta certa? Não. Mas tem aquela resposta que a gente tenta manter. Principalmente se for uma resposta que não vem só dessas fantasias do ego, mas essas respostas que a gente percebe que estão entoando do fundo da gente, que os sonhos concordam, que o nosso corpo também registra. Então esse momento é que a gente se sente alinhado conosco, né? Essa individuação com um processo diário e quando ativa, né, nessa noção da Von Franz, no Homem e seus Símbolos, ter essa ideia. A gente pode ter uma individuação passiva, né, de dia após dia, só vivendo e escolhendo, mas em análise é uma individuação ativa, é realmente escolher como atuar na vida, de forma consciente. Tanto que o Jung, nesse mesmo texto que a gente já falou algumas vezes hoje, né, no 8/2, ele fala, né, de que quando a gente está diante da morte, ou diante desses silêncios que de noite, né, tanto nos atordoam, de o que eu vou fazer da minha vida? Qual é o sentido disso que eu estou vivendo? Continuo nessa relação? Mudo de emprego? Tudo que o outro falar pode virar slogan. Até mesmo que você comentou, né, Cida, de, meu terapeuta, ou sua terapeuta, não sei, às vezes não tem muito o que falar, e talvez se falasse seria uma frase pronta, e a frase pronta ela não toca no peito, ela só ocorre, né, uma fala vazia. Às vezes, né, eu acho muito importante isso que a Alexia traz, é a arte, ou trazendo a arte para algo um pouco maior, é um ato criativo, é aquele momento de espontaneidade. Não, o terapeuta não falou nada, mas ele se emocionou. E talvez essa emoção espontânea seja o suficiente. Ou igual você mesmo falou, o que a gente vai fazer amanhã, então? Entendi que você olhou muito para o passado. E para o amanhã? O que de novo você consegue fazer amanhã? O que diferente você consegue fazer? Porque se a psique é criativa, né, igual o Hatz reforça aqui, né, se a psique é criativa, o que a gente pode criar? Mesmo que seja criar para o fim. Né, um memento. Uma obra final para a nossa despedida. Mas se a gente conseguir finalizar a vida, né, e são poucos que têm essa oportunidade, o que de novo, né? O que de regozijo pode trazer para a gente? O Jung, no Sincronicidade, ele comenta um pouco da ironia do nome, né, de alguns dos criadores da psicologia terem semelhanças com as psicologias que eles criam. Então, Freud tem uma certa noção, acho que não será com paixão, mas ele acaba, né, fazendo uma psicologia que foca nessa paixão dos objetos. O Adler, que acho que significa águia, que é uma figura de muito poder. E Jung, que significa verde e jovem. Então esse aspecto não só do jovem, de sempre criança, mas essa ideia da criança divina, de sempre ter uma renovação, mas para ter uma renovação ter uma morte.
o verde como uma imagem do musgo, né, da podridão, mas também da primavera, né, dessa nova etapa da vida. Então, como ele cria uma psicologia cíclica, que sim, fala da morte, mas também fala de constantes renascimentos, né? Eu lembro que a Melissa levantou a mão. Antes de passar para a Melissa, Gustavo, tem algo que você gostaria de comentar? Eu acho que eu já iria transpor para as questões da transferência positiva. Então, talvez seja melhor deixar a Melissa comentar e daí a gente continua. Gente, agradeço vocês me deixarem falar. Eu tenho muita dificuldade para falar, às vezes minha fala sai muito confusa, então peço paciência, certo? Cida, eu achei muito interessante a sua colocação e eu só queria dizer uma coisa. Você falou que tem mais de 60 anos. Eu queria dizer, assim, primeiro que você não parece nem um pouco. Segundo que não existe assim, eu acho que cada vez mais que o tempo passa, essa questão de velhice não é algo que está determinado, não é uma faixa etária que já está determinada. Essa faixa etária aqui é a velhice, não é algo pré-estabelecido e fixo, sabe? Eu acho que isso vai mudando com o tempo. Então, hoje em dia, mulheres de 60 anos e tal, 60, eu não considero velhas. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que mudar essa nossa percepção, às vezes, de que a gente fica com uma percepção muito fechada, muito, sabe, não percebe que as coisas não são assim, não são fechadas, né? Tá tudo em processo, tudo é um processo. Então, essa coisa de o tempo cronológico, sabe? Isso para mim não significa muito em relação ao tempo psicológico. Quando tu estavas falando das questões, né, de porque a pessoa chegou na velhice e não sabe mais o que fazer da vida, não sabe mais qual tempo, o que tem. Gente, se a gente olhar para dentro e não para fora, se a gente perceber que tudo vem de dentro, que o nosso referencial vem de dentro, como tu estavas a falar, né? Porque é uma questão de você ir se percebendo e se atualizando no tempo, atualizando seus sonhos, como tu falastes, né? E isso não tem a ver com essa questão só da idade cronológica, da aparência física. Isso é algo de dentro, e a gente tem que perceber isso, que antes do tempo cronológico existe um outro tempo, que é o tempo psicológico, que é o tempo psíquico, né? Enfim, que tem outros nomes aí, que eu acho que isso que é o mais importante. A segunda coisa que eu queria dizer, que me veio aqui à mente, foi porque essa semana eu estava escutando umas músicas, falou em sonhos, né, em paixões, e a música é uma das minhas maiores paixões, né? Eu amo música, eu consigo, através da música, perceber, acessar todo um mundo, né, que eu não consigo através de outras formas, né? Como a Alexia falou, tem coisas que a gente só consegue acessar mesmo através da arte, né? E é engraçado, porque uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu me lembrei agora, né? O Henrique falou do nome do Jung, né? Falou que significa jovem, isso eu já sabia, mas falou verde, né? E essa semana eu estava escutando uma música que, gente, eu me acho tão burra às vezes, mas que pela primeira vez eu entendi essa música. E eu não sei se tu conhece, Cida, que é uma música da Mercedes Rosa, não sei se é dela, que ela canta aquela que é Volver aos 17, alguma coisa assim. Como é que é? Vocês conhecem essa música? Ai, gente, que canta quando eles eram super jovens, o Caetano, o Milton Nascimento, a Gal Costa, tudo cantando juntos. E aí, gente, é linda a letra dessa música, mas eu nunca tinha parado para realmente perceber a mensagem daquela música incrível. Fico me sentindo assim uma retardada mental. E aí, hoje
Pela primeira vez, eu escutei a música e a música fez todo sentido para mim, sabe? E eu acho que tu devia escutar essa música, porque essa música é linda, linda, linda demais. Enfim, era só o que eu queria dizer. Beijos. Melissa, é bem interessante essa questão de só pegar o significado da música depois de ter ouvido ela 1000 vezes, né? Meu amigo conta que o antigo analista dele tinha uns quadros no, no consultório que as pessoas passavam anos, e, e daí em determinado dia na sessão, assim, depois de passar anos na análise, falando, nossa, esse quadro é novo? E normalmente isso refletia uma mudança interna na pessoa onde ela estava vivendo coisas novas. E daí ele conta que, normalmente eu respondia assim, tá vendo coisas novas agora, assim, sabe? Então, isso acontece o tempo todo com a gente, né? Seja com uma música, com uma pessoa, com uma casa, com uma comida. E isso tem muito que ver também com a forma como, daí, voltando para o texto, né? Como as próprias transferências se estabelecem, né? Não só entre as transferências projetivas entre as pessoas da análise, né? Entre o analista e o analisando, mas entre as nossas projeções com os objetos, com a própria vida, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante que o Hatz coloca e faz uma diferenciação, primeiro, ele comenta, gente, o Jung, ele é terrível para falar de transferência, assim, sabe que você vai pegar os textos de transferência dele, são textos alquímicos, super complexos de se ler, assim, que são bem difíceis, mas achei muito interessante, estou procurando aqui no texto, que ele coloca assim, tra- só que o plano da obra seguia o roteiro baseado em ilustrações, né? Ele está comentando sobre os textos do Jung sobre transferência. Roteiro baseado em ilustrações de um livro de alquimia de 1550, o Rosário Filosofórum, que trazia como epígrafe o dito latino, e daqui em português, uma paz guerreira, uma ferida suave, uma ferida doce e um mal suave. Já deixando claro que esse assunto de transferência não é invenção sua, nem é para indolentes. Ele vai comentar sobre como que a transferência, como que a análise é uma questão de harmonizar opostos, né? E é bem interessante, porque em determinados momentos da análise, a gente vai perceber dois tipos de transferência, assim, né? Certas consonâncias que existem entre o analista e o analisando, e certas dissonâncias que existem entre o analista e o analisando. Agora, uma não é positiva e outra não é negativa, né? As diferenças, elas podem ser criativas, assim como as semelhanças podem ser nada criativas. Então, por exemplo, ele vai comentar do caso de uma pessoa que adora fazer análise, né, que passa horas a fio e acha a análise a coisa mais divertida do mundo. E nesse caso, o analisando tem uma transferência muito positiva com o analista. Porém, isso não significa que aquela análise está sendo produtiva, que está sendo criativa, né, que está sendo transformadora. Estão dando volta naquela relação que eles têm, né? Assim como uma análise negativa, ela pode simplesmente barrar na impossibilidade da análise, no cumprimento do processo terapêutico, né? Vai depender muito da capacidade do analista de lidar com essas tanto consonâncias ou semelhanças que você vai ter com o seu paciente, quanto com essas diferenças que vai ter com o paciente. E a capacidade de transformar isso em coisas criativas, né? Então, não vou citar um caso clínico que eu atendi aqui, porque vai ficar gravado, né? Mas, mas seria ótimo citar. Mas, mas é isso, tem certas coisas que você, por exemplo, o paciente vai atacar seu vínculo e a partir desse ataque, finalmente ele vai expressar algo novo no processo dele. Então, esse ataque ao vínculo, que a gente pode, se a gente pegar um a priori e falar, nossa, é negativo atacar o vínculo, né? Não necessariamente. Talvez seja esse ataque ao vínculo que quebre algo que precisa ser quebrado para que algo novo surja, né? A gente não sabe de onde vem o bem, de onde vem o mal, né? Essas coisas assim são todas imprevisíveis. E não existe nenhuma segurança na vida, né? A pessoa vai para um momento que seria um momento de maior glória e ela tem o maior choro, sabe? Tipo, a vida é dessas, assim, sabe? É tudo muito imprevisível. Enfim, amigo. Primeiro, um comentário anterior.
Acho que é o maior banho de água fria de qualquer junguiano que quer começar a estudar sobre Total. transferência. Você fica, não, beleza, vou finalmente entender que o Sim, Jung boa. fala sobre transferência. E aí você chega lá no prefácio e fala, não, olha, caso você queira entender esse livro, eu espero que pelo menos já tenha lido tudo que eu escrevi sobre alquimia. Aí você, como assim? Não dá pra. Não. Aí depois você entendeu tudo isso, e talvez tenha lido Saul da Von Franz, aí você volta para cá. E a gente começa a discutir. E é um livro maravilhoso, mas é exatamente ele colocando que talvez a leitura crítica seria, não, é o Jung tentando complicar muito, ou ele só afirmando o quão arquetipicamente difícil é se relacionar com o outro no mundo interno e no mundo externo. Porque se um texto de 1500 e bolinha conseguiu, na opinião dele, expressar os detalhes, as maiores nuances do que seria a relação entre dois polos, não é realmente uma coisa fácil. É algo de difícil tradução. Acho que qualquer pessoa aqui que já viveu as mais variadas formas de transferência, seja com os terapeutas ou com os pacientes, sabe o quão emaranhado isso pode ser. Não, eu tenho sempre que responder a pessoa, eu tenho sempre que abrir a chamada no primeiro momento, ou então, não, eu não vou, eu vou atrasar. Então, é um manejo, né? Tem até um momento em que eu acho que o Hatz coloca, né, que é uma sinfonia, mas também a gente pode pensar numa dança. Eu lembro de um professor que colocava, se você está entendendo muito o seu paciente, comece a não entender. Você, tipo, sei. E você começar a falar, não entendi. Me explica de outra forma. Mas aí você está manipulando. Sim, mas é uma intervenção que você está escolhendo fazer. Pois talvez você também precise se rever. Porque às vezes você precisa pisar no pé do seu parceiro de dança para vocês perceberem que o ritmo está um pouco errado. Ou que talvez, nossa, pisei, conduz você agora. O Ferenczi, ele era o radical nisso. Ele tentava levar a transferência ao limite. Não deu certo, porque é muito arriscado. Mas era do tipo, olha, semana seguinte, você é o terapeuta. E aí o paciente tinha que lidar com a responsabilidade. É algo que aparece muito na Gestalt terapia, nessa troca de papéis. Né? O Fritz Perls, ele vai da psicanálise e cria a própria abordagem dele na Gestalt terapia. Ele não é o criador da Gestalt, mas ele tem a forma própria dele de fazer. E ele usa muito isso, né? Tipo, então você quer estar no controle? Então faz a sessão. E deixava. E a pessoa tinha que lidar com isso de, como assim? O corte lacaniano é um outro grande exemplo. O terapeuta está aqui sempre. Não é o terapeuta que tem que estar aqui, é o inconsciente. Quando o inconsciente aparece, a gente vai embora. Então, essa questão, o paciente, ainda mais que a gente tem essas grandes fantasias, tem que lidar com 15 minutos de análise, é uma angústia que não é qualquer pessoa que está preparada. Então, são as várias formas em que a transferência se expressa e as várias formas em que a transferência ela é discutida, assim como a contra-transferência. Às vezes, um bocejo em sessão é só um bocejo, outras vezes é uma expressão do inconsciente. Será que essa pessoa é entediante? Será que você está cansado? Será que essa pessoa te cansa? Então, como tem essas várias expressões, tem um relato, não sei se eu já comentei nesse grupo, que é um professor também discutia, que era o terapeuta, né, anotando, e o paciente falando. E aí o terapeuta só amassa o papel, porque ele erra uma anotação e joga. Aí ele joga o papel no lixo, eu não lembro agora se ele acerta ou ele erra, mas o paciente fica, é isso que eu sou esse papel amassado. O cara tava só. Mas o quanto que isso é criativo. Pois às vezes é um manejo, mas o manejo às vezes do corpo, né, não um manejo clínico, que muda todo o manejo da sessão. Então, a transferência a gente tem que ficar muito atento, né? Eu mesmo eu faço a análise como a lacaniana e ela critica duramente, né? Até os pós-junguianos. Ela fala, olha, vocês vacilam muito quando vocês não focam na transferência. Não, tá que ela não usa esses termos, né? Mas essa ideia de que e quando o terapeuta cochila, Laila, Winnicott. O Winnicott é outro que precisa ser mais lido. Claro que com os devidos diferenciações de abordagens. O Winnicott, ele não foi ele que cochilou, ele deixou a paciente dormir por horas. A paciente estava cansadíssima, ela morria de medo de homem, e ela só falou, eu tô cansada. Posso dormir? Ele pode. Ela ficou dormindo por horas. Eu até já trouxe isso aqui. Tem vezes que o terapeuta está cansado. Eu lembro de um jornal, acho que foi aqui no Brasil, se não foi aqui em Minas,
que os dois estavam cansados. Eles decidiram, vamos cochilar? Vamos. Dormiram. Às vezes, o terapeuta tendo que lembrar que ele é humano. Não é porque cochilar, tipo, nossa, que paciente insuportável. Às vezes você tá cansado. Tem paciente que falou, tá cansado, cara, vai dormir. E às vezes o paciente intervém no terapeuta. E isso é importante. E Outras também vezes. Fala aí, Gustavo. interessante porque às vezes você não está cansado também, né? Tem um Exatamente. livro que chama Encontro Analítico, do Mário Jacobi, que ele é bem legal para começar a ver transferência e tal. E o Jacobi ele dá a dica de identificar atento ao nosso próprio corpo durante a análise, assim. E daí, nesse caso eu vou contar porque é do meu primeiro ano de atendimento, de lá estava eu, né, minha primeira paciente. E daí a paciente foi falando, daí a hora, umas 5 sessões, 6 sessões para dentro, assim. E em um determinado momento, assim, dessa sexta sessão, ela ficou falando muito e tal, e eu comecei a sentir um sono, e era de manhã, assim, sabe? Tipo, 9 horas da manhã, eu morrendo de sono, morrendo de sono. E daí eu comecei a reparar que eu tava morrendo de sono, eu só tava com muita vontade de bocejar, assim. E, só que daí eu me toquei que eu tava sentindo sono, e eu fiquei me perguntando por quê, né? E daí a paciente foi pro, né? Tipo, ela falando, dando círculos, assim. Ah, tá. Eu interpretei assim, né? Eu tô assistindo sono porque ela tava dando voltas no discurso dela. E daí eu fiz uma interpretação em cima disso. E daí o caso, tipo, realmente ela parou de dar voltas em cima disso, né? Mas, veja, foi uma interpretação não com base exatamente do que a paciente estava falando, mas no sentimento que a paciente estava causando fisiologicamente em mim e baseou essa contratransferência, né? Essa percepção durante a análise. Então, acho que isso é super importante, né? Tá atento como você se sente, que imagens te saltam à cabeça quando vem, sabe? Sempre quando o paciente está falando uma coisa, vem uma imagem que eu acho importante, eu trago essa imagem, assim, sabe? Por exemplo, uma paciente, ela estava falando, ela se apresentou para mim e apresentou o nome da filha. Eu quase chamei ela pelo nome da filha. Olha, eu quase te chamei pelo nome de sua filha. E daí era realmente porque tinha uma relação muito simbiótica ali entre a mãe e a filha, e que ela falava mais sobre a filha do que ela. O que é ser você e não sua filha, né? E a sessão foi em cima disso, assim. Então, acho que é bem interessante a gente ficar atento ao que salta, o que aparece, ter noção dessas sincronicidades e levá-las em consideração mesmo, sabe? Melissa? Então, rapidinho, eu achei interessante isso que tu colocaste, Gustavo, porque na constelação familiar sistêmica, eles falam muito da questão do campo mórfico, né? Eu não sei se outras abordagens falam, mas é interessante a gente pensar que tudo que acontece num campo, sabe, está sempre tendo essas multi-influências, então nada por acaso, sabe? Então eu achei muito interessante essa tua colocação, porque eu já estava antes de tu teres tocado nesse ponto, eu estava aqui pensando, mas não é importante a questão da autenticidade do terapeuta? Não é isso? O terapeuta não tem que estar lá diante do outro ser humano como outro ser humano também? Ele não tem que ser autêntico com o cliente dele? Eu sei que talvez tenha momentos que não cabe, né? A gente não vai ser indelicado com o cliente e dizer que hoje eu não estou querendo lhe atender, hoje eu estou indisposto, hoje eu estou muito cansado. Mas eu acho que na medida do possível, assim, quanto mais autêntico nós formos, melhor. E eu penso nessa questão de que está sempre, de que nada que acontece no campo do setting, né, assim como em outros campos, mas principalmente no setting terapêutico, nada é por acaso, e tudo pode ser usado a favor do processo terapêutico. Tem um ponto muito importante diante disso, né? Eu lembro de um professor, é sempre esse mesmo professor, né, que eu sempre falo. O nome dele é Alexandre Keitel, o professor que mais me ensinou sobre clínica. Um gestaltista sem comparação. Que ele fala, lembrem-se, espontaneidade e intervenção também. Isso eu acho é muito precioso, porque sim, ser espontâneo é criativo. O Moreno mesmo coloca no psicodrama que é exatamente o ato espontâneo que gera uma descristalização do papel que às vezes a pessoa está. Mas que também é uma escolha clínica. Às vezes a espontaneidade vai envenenar todo o processo. Às vezes a forma mais correta, né, de ser espontâneo é não ser. É perceber a espontaneidade e segurar e falar, nesse momento
deixa. Igual, eu achei fantástico, por exemplo, o que o Gustavo trouxe, e foi fenomenal. Já teve momentos que, durante algum momento, algum paciente me lembrou de uma piada. Porque, putz, eu não vou contar uma piada por quê? Foi uma reação do inconsciente. Eu poderia ser espontâneo, porque veio, e poderia quebrar o gelo. Já que usei algumas vezes, foi maravilhoso. Mas tem aquele momento que você vê a espontaneidade e você lembra de conectar, né, a psique com o corpo. Mas é a espontaneidade que eu preciso usar agora? Eu acho que essa lembrança, né, que eu sempre trago do que o Keitel coloca, é muito disso, de, sim, eu concordo e vejo na psicologia analítica uma abertura enorme para a espontaneidade. Mas que todo ato consciente do terapeuta, ele vai ter um peso e ter uma responsabilidade. Então, escolher ou não ser espontâneo também, né, é uma intervenção clínica. Já, falo agora que pensei no nome, ou falo depois? Espero um momento, quando isso reaparecer. Assim como um sonho, guarda no bolso. Talvez um outro momento vai ter esse impacto. É até uma coisa que o Lacan coloca, né, que o mestre só fala uma vez. Eu não gosto tanto do jeito que ele coloca, mas a ideia é de que a intervenção ela só ocorre quando ela tem que acontecer. E se ela não aconteceu, mesmo você fazendo, deixa ela para trás. O Edgar coloca isso quando ele vai falar da calcinatio. Já tem que ter algo no paciente que permite a reação. Senão você tentou colocar fogo em palha molhada. Não vai pegar fogo. Vai mais possível você queimar o seu paciente do que realmente fazer, né, um fogo alquímico. Então, a própria ideia, né, a transferência e a contra-transferência mostra muito isso. Também isso que eu falei. Às vezes o paciente está falando e você quer também ser mais espontâneo. E o ideal talvez seja se fechar. Pois o paciente pode estar sempre esperando essa leveza, mas naquele momento talvez ambos precisem lembrar. O assunto é sério. Vamos solidificar um pouco isso? Então, acho que a imagem da sintonia, né, que o Hartz traz é muito significativo, porque às vezes a gente esquece que a gente está também desintonizado conosco. A quarta etapa, né, da psicoterapia que um coloca é a transformação. E a transformação é eu e o paciente revermos nossas ficções. É não só eu pensar, não, caramba, olha o tanto que o paciente evoluiu e transformou, não é mais a mesma pessoa. Olha o tanto que eu também, às vezes, preciso deixar de ser o que eu já sou para escutar essa pessoa, reaprender, descobrir novas coisas. Ah, vou ver esse filme que o paciente falou. Se falou tanto, será que tem? E aí, quando você percebe, você tá chorando e fica, caramba, também me tocou. Ou então não te toca em nada, mas é importante. O professor falou, nossa, você viu o filme? Ah, que legal. Tinha tempo que alguém não via um filme que eu indicava. Então, essas escolhas que podem realmente transformar. Quando abrir a porta e quando fechar a porta. É parte do nosso movimento. Sístole e diástole, como colocaria o Jung. Às vezes a gente abre, outras vezes a gente fecha. E entender por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Ser genuíno aqui está a serviço da minha curiosidade ou está a serviço ao processo do paciente, né? Então, essa acho que é uma confusão muito grande que gera quando a gente lê Jung, né? Porque ele fala assim, cara, eventualmente você tem que abandonar as técnicas de estar ali com o paciente. Isso, de certa forma, se a gente for ler de uma forma mais rasa, abre espaço para uma coisa tipo, então qualquer pessoa pode ser clínico. Eu vou começar a faculdade pela clínica de uma vez, assim. Sendo que não é essa a questão, né? Muitas vezes você está ali com o paciente e você percebe algo e você faz um vínculo com a teoria e você entende que através da teoria talvez aquela intervenção seja mais correta. É claro que isso não você abstraindo completamente do atendimento e ficando pensando em aspectos teóricos, né? Mas aquilo vai te servir como um aporte. Só que é preciso também deixar esse aporte para trás, sem abandoná-lo completamente, né? Para estar com o paciente, né? Entender que o que está fazendo tem um motivo, que não seria só, sei lá, qualquer outra relação, né? É um encontro que tem um motivo muito bem limitado, que é para trabalhar as questões de uma pessoa. São duas pessoas se encontrando para ver as questões de uma. Sendo que essas duas pessoas têm suas questões. E daí eu acho bem interessante aquele diagrama, né, que é as consciências, elas estão se comunicando, o consciente do analista tá se comunicando com o inconsciente do analisando, vice-versa, e os inconscientes também se comunicam, né? Então, acho que é bem importante a gente ter noção que isso tudo está em jogo também.
E, nesse sentido, acho que saber do porquê que você está fazendo o que você está fazendo é muito importante, né? Senão você cai nisso que o Henrique está falando, né? Tipo, então vou simplesmente tomar uma atitude de ser genuíno sempre. Não funciona assim, né? Porque daí você está se cristalizando em um tipo de, de intervenção. Talvez em determinados momentos funcione, porque talvez seja exatamente aquilo que aquela situação pede. Mas cada situação pede uma coisa específica, né? E daí saber ler, saber entrar na situação da melhor forma é muito importante. Se a clínica... Pode gostar. E para fazer isso, você precisa primeiro estar ali e também, em algum nível, não estar ali e ter uma bagagem com você ali, né? Para você poder confiar naquilo. Por isso que estudar é tão importante também. E se a clínica é um microcosmo, às vezes, da sociedade, mesmo que não sempre, né? Mas na clínica, às vezes, você prepara e a pessoa vivencia coisas que ainda não conseguiu viver fora da sessão, mas durante a sessão começou, sempre quis falar isso pro meu pai. Quer falar aqui? Quer treinar? Quer escrever e compartilhar? A pessoa pode ir se preparando, ou tantas outras coisas. Ninguém é espontâneo o tempo todo na vida, e seria bem perigoso, eu acho. Então, para que manter essa posição também, né, diante do paciente? Não, eu estou espontâneo o tempo todo. O tempo todo? Como você sustenta isso? A própria ideia da individuação é entender a norma social e a norma interna. Até mesmo disso, espontaneidade, eu tinha mencionado antes. Alexia, quer comentar para a gente do caso que você mencionou, do Jung? E de outras coisas Posso também que você comentar? quiser? Só um PS que agora essa fala final sua me lembrou bem na alquimia, assim, né? Que fala sobre a gente ter meio que como terapeuta esse equilíbrio dos 4 elementos, né? Então, se a gente fosse pensar em ser espontâneo o tempo inteiro, é como se a gente estivesse sendo fogo o tempo inteiro, né? Não dá para ser só esse impulso, essa coisa, né? Tem momento que é isso, a gente precisa ser mais terra, tem momento que a gente precisa mais da água, né? E assim por diante. Então, você falou e eu me lembrei. E acho que tem 2 histórias do Jung que são muito legais nesse sentido, assim, que acho que foi bem um momento, assim, que eu olhei pro Jung e falei, cara, muito ser humano mesmo, né? E eu acho que é muito bom quando a gente olha para um terapeuta e fala, cara, ele é um ser humano, em primeiro lugar ali, né? Porque tinha uma paciente que ela tinha meio que a fama de meter porrada em todo mundo, sabe? Todo mundo, assim, ela aparecia no consultório e todo mundo tinha medo de atender a paciente, né? E o Jung falou, não, eu atendo, pois bem, venha, né? Vem aqui. E aí, na hora que ela começou a sessão, ela levantou para dar uma porrada no Jung, e o Jung levantou também para ganhar, né? Porque todo mundo tinha meio que essa sustentação de, o terapeuta, né? Não posso bater numa paciente, veja bem a ética e tal. E ele falou, tipo, não, você acha que eu vou receber de graça a porrada que você vai me dar, né? E aí, sim, ela foi para análise. E aí, sim, ela se colocou, porque até então ela era como se fosse uma inflação, num ponto em que ela sempre se via maior que o terapeuta, né? E ela meio que colocava isso em xeque toda vez que ela ia para cima dele de uma forma física, né? Então, quando alguém bateu de frente e falou, pois bem, venha que eu também vou, ela falou, opa, alguém, né? Olha só, alguém aqui, né? Que não vai deixar com que eu conduza necessariamente o processo e que banca conduzir o meu processo, né? E aí tem uma outra história muito legal dele que lembra muito as que você falou. Até fiquei pensando num comportamento meio de que talvez seja recorrente, assim, na análise, que era isso, tinha uma paciente de um caso de insônia do Jung, gravíssimo, que ela não dormia por dias, assim, já estava num nível de esgotamento mental, né? E aí, quando ela sentou na cadeira do Jung, ela começou a falar, o Jung se entediou num nível que dormiu. E aí, primeiro ela ficou inconformada, ficou, pois bem, sentei aqui na cadeira do homem, o homem dorme, né? E aí ela ficou olhando o Jung dormir, e foi batendo um soninho, e aí ela dormiu também. E aí, essa foi a questão. Ela não dormia há semanas. Há semanas e semanas, ao invés dela ficar lá fritando do porquê dela não tá dormindo, ela só relaxou. Porque não tinha o que fazer, o cara tá dormindo na frente dela. Sabe? Então, Não ia acordar ele, né? Pois bem, né? Então, assim, eu acho muito genial essa parte do ser humano na espontaneidade da criatividade, né? Porque são coisas que, como que você vai explicar para alguém que isso é uma intervenção clínica, né? Pois bem, eu dormi na frente da pessoa, isso foi uma baita de uma intervenção. Vai ficar, sei. Ligando no supervisor, né, na quarta-feira de tarde. Então, professor, deixa eu te contar da sessão de ontem. Eu juro que foi tudo pensado. Por que sua pele tá tão boa, então?
Recomendo um cochilinho na sessão. Pô, mas pegando o que a gente sabe, viu, da clínica do Jung, devia ser muito gostoso de dormir mesmo. Geladinho, sofá. Tava vendo, não lembro qual livro que eu vi isso, mas o Jung, em épocas de verão, ele atendia num anexo que tinha lá na torre, então ele ficava num quartinho com o paciente que tinha uma vista para o lago. E que, novamente, eu acho muito. Eu não conhecia essa segunda história, Alex. Eu acho muito importante porque às vezes a gente gradua e esquece que é humano. Não, graduei, estou pronto para atender. Lembre-se que você sofre, que você chora, que dói. Acho que uma das coisas que mais me perguntam em supervisão é: Henrique, eu posso chorar? Você pode. Novamente. Eu acho que eu vou até numa outra crítica que eu tenho em relação às pessoas, que é a identificação com a abordagem, Henrique. As pessoas transtornam nessa ideia de ficar muito na abordagem, elas esquecem de construir a própria clínica, né? O que o Jung faria, o que a TCC faria, o que fulano faria, e tipo, e você, meu bem? Tipo, sei lá, se o Jung é da música, eu sou da música. Pois bem, falar de música faz sentido na minha clínica, então, e aí, o que você apresenta na tua clínica, né? Isso me deixa doida, às vezes, quando eu vejo recém-formada, eu fico, meu Deus, seja você, essa paciente precisa de você, criatura. E ele precisa de si próprio, né? Uhum. Eu gosto muito de conversar com recém-formados, também por isso que vem aquele, é assim, mas pra que é assim? Uhum. Eu trago muitos relatos do que acontece, porque eu gosto de ser espontâneo na medida do possível, e tem vezes que você não espera uma reação e é impactante, né? Uma das que mais surpreendeu foi uma vez que alguém só chegou e falou: cara, é tão bom chegar aqui e ver você com esse cabelo todo bagunçado, eu fico tão bem comigo. Eu também posso não me preocupar com isso. Obrigado. Mas não foi uma intenção, é quem eu sou. E como às vezes quem você é curador da pessoa. E talvez não seja sempre, mas para aquele momento, daquele, putz, eu já tive um terapeuta que era tranquilo com isso. Enquanto antes a pessoa não vinha sempre arrumada, você, tá na sua casa. Vem como você preferir. Não quer dizer que tudo é permitido, mas há toda uma expressão diante disso. Então, esses guias práticos, né? Eu gosto muito do próprio livro do Caligares, porque ele tenta trazer um aspecto mais subjetivo de, sim, esses são grandes temas que aparecem, mas acho que é o penúltimo ou último capítulo de que é do tipo, olha, mas no final isso não dá uma resposta para nada. Tem um escritor e psicólogo também, que é o Irving Yalom, ele deu uma diferença, ele tentava também provocar na clínica, de ser criativo. Ele também tem muita influência do Jung, porque ele percebe que só pegar um código é terrível. É colocar a pessoa numa cama de procrusto. Não vai encaixar. Nem você vai, nem o outro vai. E por mais que a gente está aqui criticando, eu acho muito importante a crítica que você faz, Alex, o quanto que é difícil, o quanto que a gente também esquece. Muito. Tem um professor, ele chama Robson Cruz, ele é um excelente professor para discutir clínica e pesquisa. Tem ele no Instagram, gente, depois procurem ele, senão eu mando. Que ele comenta sobre como, estatisticamente, o que parece é quanto mais velho de clínica a gente fica, pior a gente fica. Geralmente espera, não, você vai ficar genial. Ó, abriu o terceiro olho, então chegou um paciente, já sei. Esse é o problema. Chegou o paciente, você já acha que sabe. É uma questão com a mãe. É uma questão. E aí você esquece de ouvir, você esquece de errar, você esquece de duvidar. Cara, quando eu comecei a atender, eu cheguei para o meu analista meio desesperado, assim. Isso na faculdade, né, fazendo estágio. Eu virei para ele e falei, cara, eu não consigo enxergar nada da teoria na clínica. E eu acho que eu nunca vi o Marcos dando um suspiro tão grande de alívio na minha vida. Ufa, que bom que você não consegue ver nada de teoria. Não se preocupe com isso. Porque meu medo, ele falou assim, meu medo era que você só ia conseguir ver isso. Que bom que você não tá vendo. E muito interessante, porque tipo, eu comecei na clínica, daí eu comecei muito bem, porque eu não estava conseguindo enxergar nada de teoria, daí eu comecei a enxergar, eu sinto que meu terceiro, quarto semestre, segundo e terceiro, não foram tão bons, quarto, tipo, deu uma melhorada, sabe? Porque, tipo, comecei a ver enquanto ele
estiver falando, desliga o teu microfone, por favor. Você tinha dado uma agarrada, Gustavo. E em que parte aqui, Garro? Você falou do seu quarto, quinto período, e aí... O segundo e o terceiro período deu uma piorada na clínica, eu acho, porque eu via muita teoria, assim, sabe? E dentro do quarto deu uma piorada na teoria e deu uma melhorada na clínica, sabe? Porque eu voltei a ouvir as pessoas e tal. Mas eu achei essa questão bem interessante. E eu acho que esse é um certo, eu não sei, um certo privilégio da psicologia analítica, porque a gente não sabe muito bem o que fazer também, isso dá uma certa ajuda, sabe? Porque quando você sai, tipo, pô, passei a faculdade inteira dando TCC, eu sei os protocolos, chegou alguém com determinado diagnóstico, eu vou fazer isso, assado e tal. Eu tô sendo bem preconceituoso com relação ao TCC agora, né, bem simplista, mas com a psicologia analítica, tipo, tá, beleza, não tem caminho pronto, né, e se tem um caminho pronto, não é o meu. O que eu faço, né? E daí é pô, porque você Até tá ali, né, mesmo sabe? Você tá tá ali. nessa seara, né? É até um pouco uma questão que a Alexa traz. Eu vou só fazer um comentário antes de você, Cida, porque a gente até já passou do nosso horário. Mas que bom, né? É uma despedida, uma empolgação. Que bom que tá todo mundo empolgado no último encontro. Mas até mesmo isso que a Alexia traz. E eu não acho que seja isso, mas quem disse que o Jung era um bom clínico? Quem disse que o Freud era um bom clínico? Eles são excelentes teóricos, pensadores. Talvez fossem bons clínicos. Eu não acho que eles não sejam. Mas apesar de que eles eram bem gloriosos. Nossa, fazendo análise com o Freud. Então, não é por menos que a transferência era tão discutida, né? Mas até mesmo isso, a gente não sabe o quanto de paciente com o Jung foi um fracasso. O quanto de pacientes com Lacan errou terrivelmente, que a von Franz tipo, destruiu a pessoa. Pois você vai colocar os seus erros clínicos num livro? Às vezes vai, graças a Deus. Mas até a gente não tem acesso a isso. A gente não tem acesso aos momentos de dúvida, de angústia. Atualmente a gente tem, né? Felizmente tem várias publicações sobre ex-pacientes do Freud, do Jung e de tantos outros grandes nomes, mas ainda assim, né? É um fragmento. É um fragmento que nos faz sempre repensar. Tem gente que fala que a Toni Wolff era a melhor de todas de Zurich. Né? Que ela era simplesmente imbatível, que Jung era bom com alguns. Então, como tudo isso nos faz esse questionamento. Né? Tipo, eu tenho que ser o Jung. Jung não faria isso. Pois faça você. Pois talvez por ele não ter feito, você vai conseguir acertar com esse paciente. Mas eu tenho coisa que o Jung fez que eu não vou fazer. Tipo, eu não vou acender um charuto, né, junto com o paciente. Mas eu posso fazer outras coisas, né, explodirem na cara dos pacientes. Então, acho que essa é uma reflexão que não acontece, até mesmo com os nossos grandes professores. Né? Eu tenho certeza que o Caetel, que eu falei tanto hoje, já vacilou com muita gente. Não trago isso como um relativismo clínico. A supervisão é bom por isso, mas até mesmo o supervisor não está sempre certo, porque ele também é atravessado pelos complexos dele. Então, eu gosto muito, né, para finalizar meu comentário, a tábua redonda é talvez uma das melhores imagens para a gente entender como que eu acho que a discussão clínica tem que ser. Entre pacientes, entre colegas. A ideia da tábua redonda, mesmo que mais em ideia do que em realidade, é que sim, tinha o rei Arthur, mas todos sentavam em igualdade. Não dá para falar que não há uma certa hierarquia. É a nossa profissão, é como a gente paga nossas contas, é como a gente sobrevive. Não é só um ato de abertura, não, é subsistência. Então há uma diferença. A pessoa está sofrendo, ela vem até nós. A gente sofre junto, mas é um trabalho. Então, mesmo essa ideia da tábua redonda, sim, tem o rei, supondo, né, que muitas vezes o paciente é mais rei do que muito terapeuta. E às vezes precisa acontecer, outras vezes não. Mas essa ideia de que todos estão no mesmo nível durante a tábua redonda. Todos podem opinar, todos podem expressar, todos vão seguir suas próprias missões, né, e tentar encontrar o graal. Porque o graal aparece em um lugar para cada pessoa. E na clínica também, né? É um caminho para cada indivíduo. Então, de último comentário, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto desse livro, gosto dessas discussões, adoro o Gustavo e adorei também conhecer vocês e reconhecer novas pessoas. Então, acho que vai ter um tempinho pós-Cida para esses feedbacks básicos, mas já quero agradecer. Pode falar, Cida. Então, não, o que eu ia falar era só um pouquinho sobre o que você estava falando, da questão do atender, né? Eu amo atender, mas eu amo atender justamente por isso, porque cada pessoa que chega é uma pessoa
totalmente diferente. Você vai dizer, nossa, é óbvio que é uma pessoa diferente, mas assim, é uma oportunidade diferente de você estar ali na frente do outro, sabe? E essa questão que nem o Gustavo falou, né? De, nossa, quando eu chego lá, tô atendendo, eu não consigo ver nenhum desses, né? Outro dia eu falei para meus supervisores, eu falei, meu, eu entro lá para atender, mas assim, eu não consigo detectar onde é que está o complexo, se é materno, se é paterno, tá ânimo, não consigo ver essas coisas. Ele falou, mas não é para ver mesmo, fica em paz, a gente vê depois, não tem problema. E aí o que a minha paixão é essa, porque quando você vai lá, você olha para aquela pessoa, é um universo diferente, que eu falo, eu não tem como usar as mesmas técnicas da mesma forma como que aconteceu com o outro, né? Por exemplo, eu tenho um quadro muito de ansiedade, eu tenho muitas pessoas com ansiedade, eu falei, mas nunca é igual. O jeito de tratar um não é igual de tratar o outro, porque ele traz um universo totalmente diferente, né? E aí, quando vocês estavam falando dessa questão, né, que você falou do Jung dormir e não sei o quê, eu acho engraçado, porque assim, eu já muitas vezes vou atender, antes de atender, eu estou muito cansada. Estou muito cansada. Eu falo, nossa, acho que hoje não vai girar, meu Deus do céu, não sei o quê. Quando eu entro na sessão, parece assim, fez tchum, sabe? Aquilo tudo foi embora. E aí a outra Cida que está ali, e aí a Cida fala, e a Cida conversa, e a Cida... E eu procuro fazer também essa questão de... Eu não fico assim, me prendendo, né? Como o Jung faria, como é que o fulano faria, como é que o meu supervisor faria, como é que o outro fulano faria. Eu falei, sou eu e eu com um cliente aqui, então vamos se resolver aqui, entendeu? Então não quero saber como é que o outro faria, eu quero saber como é que eu vou fazer. O que vai ser meu aqui nesse lugar, né? Porque é isso, né? Você dá, mas você recebe. É sempre troca, né? É sempre. Então, é muito delicioso atender, é demais. E eu também vou fechar por aqui para dizer para vocês muito obrigado. Foi um tempo maravilhoso, entendeu? Aprendi muito. Estou aqui de queixo caído, falando, meu Deus, esse povo jovem que sabe tanta coisa que eu ainda estou aprendendo. Estou aqui lutando com a minha cabecinha. Mas que oportunidade maravilhosa. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, É muito Gustavo. tempo livre, Cida. É muito tempo livre, nossa. Tô brincando. Não, imagino que não. Eu imagino que vocês livre assim, talvez não tenha tanto conteúdo. Mas eu acho que entra de uma maneira bem gostosa, assim, e eu falo para você que para mim fez um boom, assim, porque tem coisas que para mim estavam tão ainda fechadas, né? Porque as questões do Jung são bem complexas mesmo, mas assim, tem tanta coisa que saiu, nossa, desceu tão gostoso assim, eu falei, nossa, é mais simples, gente, que gostoso, nossa, não é tudo tão complicado assim. Mas valeu, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. De nada, Cida. Falei muito, Gustavo. Manda ver. Não, eu queria também, para encerrar, assim, né? Queria agradecer vocês, eu acho que eu aprendi bastante, assim, sabe? Tipo, esse grupo tá sendo bem divertido e ao mesmo tempo ele tá atravessando uma época bem estranha na minha vida, que é essa época de graduação e, tipo, recém-formado e tal. Tá sendo uma época difícil, então tá sendo também um respiro esses grupos, assim, sabe? E, pô, sempre aprendo muito com vocês, com o Henrique, com a Cida, com o pessoal todo. E que nem a Cida falou, assim, sabe? Às vezes a gente está cansado antes de começar a atividade, é uma atividade que rejuvenesce, né? Que anima mesmo, que recarrega as baterias, assim, né? Dá uma certa esperança e tal. Então eu queria agradecer a vocês por isso, assim, né? Porque se o grupo tem esse clima, é porque o grupo tem esse clima, e não só quem está organizando ele, né? Que tá à frente, eu e o Henrique e tal. Mas é que o grupo tem esse clima mesmo. Então acho que é isso. Muito obrigado a vocês todos. Adoro vocês também. Melissa, você abriu a câmera? Eu pensei que você fosse falar alguma coisa, perdão. Então acho que é isso, gente. Queria deixar um pouco para vocês agora, se quiserem comentar alguma coisa também, do que vocês acharam no livro, do que vocês acharam no grupo, fiquem à vontade. No mais, é isso. Gustavo, fala só uma coisa, as gravações vão ficar lá, né? As gravações, sim, delas vão ficar lá no Drive por enquanto. E se não me engano, daqui a uma semana ou duas, a gente começa a subir elas no YouTube da Liga também, para deixar salvo por lá. Ah, beleza.
Tá ótimo. E daí a gente pode deixar isso como um arquivo, como algo que a gente possa resgatar eventualmente também e tal. Perfeito, Perfeito? perfeito. Obrigada. Eu só queria dizer que todos os grupos do Henrique com um outro parceiro, eu acho vocês assim perfeitos, as duplas perfeitas, gente. Eu achava o Henrique e o João perfeito, depois foi o Henrique e o Arthur. Nossa, que lindo! Agora o Henrique e o Gustavo, a coisa melhor do mundo. Vocês trabalham muito bem juntos e flui super legal e fica super realmente acessível, muito fácil da gente compreender, e gostoso e leve. Parabéns aí pela didática de vocês. Poxa, muito obrigado, Melissa. É realmente o casamento, assim, né? Eu acho que as personalidades se encontram, assim, e dá certo, né? Acho que tá na hora do Henrique parar de fazer grupos, então, para as pessoas verem como são com as novas duplas. O Henrique vai sumir por um tempo para ver como é que é. Eu já tô falando desde o início do ano. O próximo grupo que eu quero ver não é um grupo meu com o Gustavo, é um grupo do Gustavo. Inclusive, eu acho que vai ter um grupo, tá? Isso já deixando um spoiler. Daí não vai ser meio do Henrique, vai ser em dupla também. Eu adoro trabalhar em dupla, assim, no trabalho dividido. E vai ser sobre o volume 11 inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Deus do céu. E vai ser, tipo... Realmente, né? Oi? Eu só falei Deus do céu e eu lembrei que esse é o volume sobre religião. Literalmente, né? E vai ser com o Nicolas Emanuel, Umbra Psi. Então, mais informações serão divulgadas depois, assim, né? A gente tá organizando ainda para ver como é que vai começar e tal, se vai com o braço, não vai. Enfim, é isso. Lila, Eu queria muito agradecer. Sou fã do Gustavo, que é o que eu conheci primeiro, né? E acho interessante, porque eu não sou psicóloga, eu sou uma apaixonada pela Nise e pelo Jung. Leio muito e, assim, é incrível, assim, o tanto que eu consigo entender com vocês. Então, queria muito agradecer e chama nós nos grupos aí, que é massa. poxa, Lila, muito obrigado. A gente fica feliz, assim, de ver pessoas de fora também participando desses grupos e ver que faz sentido para essas pessoas também. Uma conversa que, às vezes, ela pode se enveredar por meios muito específicos e nichados, né, do próprio fazer da psicologia. Mas eu acho que a psicologia também tem essa característica de tocar muito todas as pessoas que possuem uma psicologia, né? Todas as pessoas, no caso, porque a gente está falando de gente, está falando da vida, né? E é isso. Muito obrigado por vocês, pelas participações. Boa noite para todo mundo. Agradeço igualmente, gente. Até as próximas. Logo nos veremos. Até. Boa noite, gente. Tchau, tchau.